Fala, fiel, segura essa porque o Corinthians pode ter novidade pesada chegando no elenco e pouca gente tá falando disso ainda. Um volante francês de 31 anos de idade entrou no radar do Timão e a informação que chegou pode mexer com o mercado da bola. Será que o Corinthians está prestes a anunciar um novo gringo? E não para por aí, porque amanhã o Timão volta a campo contra o Coritiba e pode ter estreia no time, além de mudanças importantes na equipe. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que tá acontecendo nos bastidores do Corinthians, a situação dessa possível contratação e o que esperar desse jogo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para fortalecer a fiel aqui no YouTube e comenta qual seu palpite para Corinthians e Coritiba, porque algumas informações que eu vou revelar aqui podem surpreender muita gente, então bora pro vídeo. Vamos falar desse menino aqui, ó, joia do terrão, o André, Caioba, uma baita revelação do Corinthians. Ontem na premiação do Brasileirão, pela primeira vez, ele falou sobre essa sondagem do Milan em cima dele, então se liga aí. Eu sou muito tranquilo, o meu foco tá 100% aqui no clube, querendo ou não, se fosse para lá eu ia viver um sonho, mas aqui também tô vivendo um sonho que é isso. Foi um sonho desde criança jogar pelo Corinthians, ainda mais pelo profissional. E tudo isso que eu tô vivendo, eu só tenho que agradecer a Deus. Bom, tá, eu falei do Brasileirão, mas foi na premiação do Paulistão, né, que acabou no final de semana. E aqui tem até um post do Memphis, né, ó lá, um dos maiores talentos que já vi na minha carreira, muitos clubes estarão interessados e tudo mais. Deu o salve nele ali, Caiobinha. Difícil essa situação, deu uma elogiada, né? E falou, mas segura um pouquinho, não vai agora. Ele é muito bom jogador, Fred. E ele tem uma característica que dá muito certo na Europa, principalmente num futebol físico como é o italiano. Ele tem intensidade para marcar e para atacar. Então ele é muito forte fisicamente e tem qualidade com a bola no pé. Quando vem um gigante como o Milan atrás de você, é muito difícil de você recusar uma proposta dessa. Seja o staff do jogador ou o Corinthians, porque a gente está falando de muito dinheiro e que o Corinthians, nesse momento, também precisa dele. Boa, e a gente tem informações agora do Corinthians com o Denise e Tomás Bastos, né? Tem aqui o próximo jogo do Corinthians, que é aqui, ó, na tela da Globo. Eu vou assistir, inclusive, na casa de algum corintiano aqui no churrasquinho. Então amanhã, 9h30 da noite, vai aparecer a Dedê aqui no telão, na maior chuva. Molhada. Dedê, traga as informações do Corinthians pra gente. Tudo bem, Fred, Caio? Boa tarde pra vocês. Eu dei risada porque tá chovendo, né, gente? Caiu um pinguinho bem no meu olho, mas estou aqui segura uma semi-cobertura. Vou falar do Corinthians que tá terminando de treinar nesse momento. Na verdade, já finalizou. Matheus Pereira segue em transição. Os outros jogadores, Yuri Alberto, Caio César, já tinham se recuperado, né? Estão treinando desde semana passada. Alan também. Portanto, o Dorival Júnior tem todo o elenco à disposição. O Matheus Pereira ainda é dúvida porque está nesse processo de transição. Já não jogou contra o Cruzeiro no último jogo do Corinthians no empate de 1-1, né? Mas o Corinthians vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. E claro que o Dorival quer manter dessa forma. Podemos ter, sim, uma estreia amanhã, né? O marroquino Zacarias Labiak, que está sendo tratado como Zaca, foi muito bem nos treinamentos. É uma opção de velocidade no meio de campo. O próprio André falou de como é ter esse jogador junto com ele ontem também. E ele pode, portanto, estrear com a camisa do Corinthians. Ele que foi muito bem nesses últimos treinamentos. Amanhã contra o Coritiba pela 5ª rodada. Fred, Caio. Fechado, Dedê. Obrigado pelas informações. Amanhã, Coringão aqui na tela da Globo. A gente Falar do Corinthians porque tá se aproximando aí o jogo da quarta-feira, finalmente a bola vai voltar a rolar pro Corinthians, né? A gente vai poder ver o Corinthians em campo, retomada do Brasileirão. Tô com uma expectativa muito boa sobre o Campeonato Brasileiro, isso sem falar na Libertadores, mas vamos por partes, né? A gente pode ter novidades aí com o Zaca, né? O Zacarias Labiad relacionado, a volta do Yuri Alberto, quem sabe, do Caio César. Tem algumas questões aí que a gente vai poder observar nesse jogo de quarta-feira. Mas até lá, vocês sabem, né, que esse período de treinamentos foi para recuperar alguns jogadores. Entre eles, Matheus Pereira, que teve uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral, né, da coxa. E com isso ele se ausentou de alguns trabalhos, se ausentou dos jogos remanescentes e veio trabalhando, né, dentro de uma transição, e o treinamento dessa segunda-feira indicou o Matheus Pereira dentro de uma certa normalidade. Então, quando a gente fala que o Ranieri perdeu boa parte dos treinamentos dos últimos dias, que o Alan teve que treinar com uma proteção no ombro, e que o Matheus Pereira estava ausente exatamente por conta dessa lesão, participando dessa volta, dessa transição, pô, eu acho que trata-se de uma grande notícia, porque primeiro que foi um cara que chegou muito bem, né? Muita gente desconfiou, indicação do Marcelo Paz, o cara veio do Fortaleza, sendo que ele é filho do Terrão, né? Rodou a Europa, rodou o mundo, tem 28 anos, estava lá no Fortaleza,
até jogando numa função mais avançada. No Corinthians ele consegue fazer primeiro, consegue fazer segundo homem, tem uma ótima saída de bola, tem um passe entre linhas assim que eu acho fantástico. É um cara que tem uma característica completamente diferente do Ranieri. Ele se aproxima um pouco mais do Alan. O Alan também é um pouco mais técnico ali naquela volância ali, quando ele faz o primeiro ou segundo homem. Mas o Matheus Pereira eu acho que é um cara que dá uma dinâmica muito boa para o meio campo. E o fato dele estar retornando eu acho que é mais um acréscimo dentro de um elenco que precisa ser fortalecido mediante a tantas competições, tantos jogos que a partir de agora vão, né, se avizinhar aí na vida do Corinthians. Então, Matheus Pereira voltando, treinando normalmente, o mesmo aconteceu com o Ranieri, o mesmo aconteceu com o Alan, e aí vai depender, né, de uma questão assim de escolha do técnico, ritmo de jogo, deixar para segundo tempo, montar uma escalação inicial, o jogo contra o Coritiba na Neoquímica Arena nessa quarta-feira. Então, eu considero uma boa notícia. O André Luiz, o André volante de 19 anos, uma joia alvinegra, que surgiu na base e foi promovido pelo Dorival Júnior, pelo menos de uma forma mais constante no time, né, da temporada passada para cá, vem se tornando uma peça fundamental, uma peça presente, uma peça praticamente um titular, dá pra gente colocar dessa maneira. Ele teve essa proposta do Milan, que foi aceita inicialmente, inclusive com troca de minutas, aquela coisa toda, mas a assinatura do presidente Osmar Stabile, ela não aconteceu. E ela não aconteceu por uma série de motivos, né? Por conta de uma briga interna que aconteceu, né, com o Marcelo Paz precisando colocar as contas em dia, entendendo como uma proposta vantajosa, mesmo que para o Corinthians, à vista, ficassem apenas 15 milhões de euros, dentro de uma realidade que o clube precisa e talvez não tenha como saber a perspectiva do atleta, né? Até onde ele pode ir. É aquela história que ele falou, pode render mais, mas pode render menos, né? A gente nunca sabe as variáveis do jogador. Então você ter 15 milhões de euros na mão, às vezes o dirigente faz o negócio, dependendo do desespero. Mas a repercussão foi tão negativa que o Corinthians teve que voltar atrás e o Osmar Stabile não assinou o acordo. Se o Milan vai entrar na justiça, se vai cobrar alguma coisa, se vai oferecer mais dinheiro, a gente não sabe. Inicialmente, o Corinthians recusou, voltou atrás, não negociou com o Milan, pelo menos nesses moldes, topa negociar em outros moldes, ou seja, um valor que seja muito mais substancial ao clube, que tem apenas 70%, e os 30% o jogador estava tão afim de ir que ele meio que liberou essa parte, ou negociou a parte com o Milan, não sei, mas evitou do Milan ter que negociar por 24 milhões de euros, que seria o seu valor de mercado. 17 ficariam com o Corinthians, mas 15 à vista e 2 de acordo com metas que ele cumpriria no Corinthians até a metade do ano. O que mais me indica também que não fazia nenhum sentido, porque por que você vai vender agora se você vai entregar só na metade do ano? Se até a metade do ano ele pode ter uma convocação de seleção brasileira, ele pode ter, uma performance de Libertadores que valorize ainda mais o passe dele, e aí você já vai tê-lo vendido por um valor bem abaixo do mercado. Então, não fez muito sentido essa pressa do Corinthians. E aí, cara, Dorival bateu forte, o Memphis na rede social bateu forte, muita gente saiu em defesa, muita gente criticou a postura do Corinthians em negociar o André, e pelo menos por enquanto o negócio está desfeito. Eis que, na premiação do Campeonato Paulista, onde o André foi eleito revelação do campeonato, ele concedeu entrevista e atendeu alguns jornalistas e respondeu sobre essa situação. E as palavras dele foram: realmente, eu me preparei, eu estava indo realizar um sonho, mas jogar aqui no Corinthians também é um sonho. Também é um sonho que eu tinha desde pequeno, especialmente jogar no profissional do clube. Então, assim, ele falou que é muito tranquilo, que tem a cabeça no lugar, que está trabalhando e está tudo certo. Pode parecer uma resposta protocolar, e talvez até seja, mas eu acho importante quando o jogador externa. Porque, tipo assim, o Tchoka, por exemplo. O Tchoka, por mais que a gente entenda o Torino como um time de segunda prateleira, até terceira, se você quiser ser um pouco mais criterioso. Mas não tem como a gente não pensar no moleque que batalha ali todos os dias pelo ganha-pão da família, muitas vezes sustenta a família, né? Às vezes a família dá o que não tem para uma passagem de ônibus, para levar para o treinamento, para o teste, aquela coisa toda. Aí o moleque ascende no profissional, ganha um salário que ainda não é dos tops do clube e vem uma proposta para jogar na Europa,
para ganhar muito mais, para resolver a vida financeira da família. É muito difícil o jogador não sentir isso. O Tchoka foi e voltou. O Tchoka bateu lá e os caras disseram que ele foi reprovado em exames médicos, sendo que o moleque não tinha nada. Então, eu fico pensando no Tchoka como foi difícil ele recomeçar. E ele recomeçou, cara. Ele baixou a cabeça, ele seguiu trabalhando e ele foi importante, como tem sido, né, para o Corinthians, mesmo não sendo hoje um titular absoluto. Porque pela idade, e o Tchoka até não é tão novo quanto o André, pode ser que venha outra proposta ali na frente e pode ser que ele seja negociado ali na frente. E se ele não for, é um cara que vai estar jogando no Corinthians, bem valorizado, querido pela torcida, daqui a pouco conquistando o título. Então, mas é difícil ter essa maturidade, eu reconheço. Assim como reconheço como deve ter sido difícil para o André, que trabalhou junto com seu staff para que a negociação fosse concluída, fosse efetivada, tentando oferecer o máximo possível para o clube, né, que o formou, para não deixar ninguém mal, mas ainda assim não resolve a vida do clube. O Corinthians está numa situação tão difícil financeiramente e detendo apenas 70% do atleta que às vezes a venda não vale a pena, que é o caso do Yuri Alberto. Pô, chegou uma proposta de 30 milhões de euros da Roma, nossa, que dinheiro. O Corinthians tem 50%, tem só 15%. Vale a pena rifar um jogador de 25 anos, 24 anos, que tá voando, correndo, que ajuda o time, que é identificado, que faz gol? Ajuda? Faz sentido? Não faz. Então, cara, você é o dono dos direitos federativos do atleta. Os direitos econômicos podem estar fatiados. Os federativos, eles são do Corinthians. E é o Corinthians que define. Quero vender, não quero vender. A outra questão é como você trabalha isso internamente. Pô, o moleque queria ter vendido, ia ganhar mais dinheiro, ia resolver a vida da família, ia jogar na Europa, num grande clube, que é o Milan. Aí o Corinthians foi lá, fincou o pé, não quis vender. Pô, a tendência é o cara ficar de bico num beiço desse tamanho, voltar pro clube e não querer mais jogar, treinar, ficar, sei lá, confrontando o treinador. O André parece ter uma cabeça muito boa. E, cara, se alguém colou nele e avisou ele que, irmão, foi a primeira, amanhã pode chegar outra maior, até o final do ano, até metade do ano pode chegar uma, duas, três maiores, até o final do ano, então, dependendo da tua performance, cara, vira um negócio muito grandioso, porque ele tem capacidade para tal. O Memphis não falou por acaso, que foi um dos melhores jogadores com quem ele já trabalhou na carreira. O André é diferente, o André é de primeira prateleira. Primeira prateleira. Eu acho o André, assim, fantástico. Fantástico. Vocês podem achar que eu tô exagerando. Vocês podem achar que eu tô, sei lá, tô viajando. Não. O André é diferente, sim. E não sou eu que tô dizendo. Primeiro, é o mercado e tá pagando menos porque o Corinthians se submete a isso, pela realidade que tem. O mesmo jogador no Palmeiras, os caras não chegariam por menos de 30. Não chegariam. O Richard Rios foi vendido por 30 milhões. O Richard Rios, que é baita jogador, tá? Pro Benfica foi vendido por 30 milhões de euros. Então, assim, o André, na minha opinião, tem mais potencial. Pode ser muito maior do que hoje é um Richard Rios. Então ele disse que tá tranquilo. Ele disse que não se abala. Ele disse que realizaria um sonho, mas está realizando outro aqui. E ele vai realizar esse sonho de jogar na Europa, porque é o caminho natural. Não sendo agora, vai ser amanhã depois. E por enquanto ele está desfrutando. Eu acho que é completamente natural mexer com a cabeça do jogador. E daqui a pouco o estranho, como eu falei da resposta protocolar ou não, seria se ele viesse aos microfones e dissesse: realmente estou muito triste, chateado, mas fazer o quê? Vou cumprir meu contrato aqui e tal. Jamais o jogador faria isso, né? Eu acho que não. Muitas vezes eles são orientados, né? Ainda mais quando estão envolvidos num tipo de negociação como essa. Mas me pareceu genuíno. Me pareceu que o moleque que chega no profissional do Corinthians, ele também sonhou muito com aquilo. Olha o que aconteceu lá no Corinthians ontem. Votação da reforma estatutária dentro do Parque São Jorge. Olha a imagem aí, ó. Isso aí parece uma reunião de respeito, uma votação de respeito. O que parece isso aí, Sormani? Me responde. O que parece fila de metrô. O que parece isso aí? Parece fila de metrô. Pessoal querendo entrar no metrô. Ele falou aí, ó. Parece fila de metrô. Não, me explica um negócio desse. Não pode. É uma balbúrdia, né?
Se esperava que tivesse todo mundo sentado. Mínimo de ordem. De Respeito ordem, com o exatamente. clube, sabe? Respeito até entre as pessoas, aos associados, a todo mundo. Olha, o que é isso aí, cara? Só Essa vergonha. votação era para incluir o sócio-torcedor na votação, votação. de... É uma das pautas da reforma. É uma das pautas. Só que não reforma, teve né? votação. Não teve. Tá? Os caras, toda vez que se juntam lá dentro pra tentar resolver alguma coisa, eles arrumam outro O André problema. estava lá? O André está afastado do clube, né? É isso que eu ia perguntar. Afastado. Ele acho que ele não pode entrar no Parque São Jorge. É? Caçaram a carteirinha dele. E estão pedindo também a expulsão do Andrés, do Duílio e do Augusto Melo. São várias coisas aí, né? Um encaminhamento de A questão da SAF também. SAF no estatuto. SAF também. Tudo isso. Mas realmente, não pode. Olha o que não pode. vira isso aí, não cara. Pode. Isso não pode, não pode. No Santos os caras dormem. E no Corinthians os caras brigam. Não pode, não pode. Pô, não tem ordem, não tem um... Gente, é o fim do mundo, sabe? Depois você não consegue... O Corinthians é muito grande, cara. Porque, olha, o Santos e o Corinthians, né? Porque eles tinham tudo pra acabar. Tudo pra acabar. Entendeu? Mas não acaba, por quê? O Corinthians, principalmente, né? Pelo tamanho da sua torcida, pela mídia que ele tem. Não, Mas... se não fosse a torcida, senhor, já tinha acabado. Não tinha nem chegado O aqui. Corinthians tá ganhando título ainda. Não tinha com nem essa chegado confusão. É uma prova clara do tamanho do Corinthians mesmo. Se não fosse Que a bagunça. torcida, não tinha nem chegado até aí. Inclusive a torcida que fez faixa lá também ontem. Bota as Cadê a faixas. faixa? O senhor Mani gosta de ver faixa. Eu gosto. Olha lá. E ao torcedor com diretoria. Com direito. Com direito a voto. Tá certo. Sim. Andrés, Duílio e Augusto. É um sim ali. Expulsos. Já. Timão é tradição. Não pode ter ladrão. Eu gosto quando rima. Mas... Bom. E aí, ó, os desenhos ali dos... O que é aquilo ali? Os irmão Metralha? Eu gosto quando rima. A faixa é bom quando rima. Galera, e o meia Bakayoko foi oferecido ao Corinthians, meus amigos. E agora, hein? Corinthians vai analisar essa contratação para ver se vai fazer. Eu acho que seria uma ótima contratação. Porque, amigos, convenhamos, não é um cara que tá velho, 31 anos de idade. É um volante até que novo, ele joga como volante, só lembrando. E é um cara que recentemente, né, jogou muito bem no Chelsea. Então eu acho que vale a pena, cara, de verdade. É um cara que tem um histórico muito bom também. Olha, eles já fizeram montagem dele com a camisa do Corinthians. Meu Deus do céu. Esses caras é complicado, hein? Não perde tempo. Galera, o Corinthians quer a contratação dele. Vocês acham que vale a pena? Vamos olhar aqui rapidinho as estatísticas, né? Quais títulos ele tem na carreira. O histórico de lesão também, que eu acho muito importante ver. Vamos lá. Ele tem no total 3 títulos em toda a sua carreira, né? E um título é muito pesado, hein, galera? Que foi aí 2 títulos, né? Ele foi campeão da Itália. Querendo ou não, pra nós, assim, que não joga lá no campeonato deles, é um título normal. Mas lá na Itália, o campeonato italiano é muito disputado. Porque tem, no campeonato italiano, além do Milan, tem a Inter de Milão, tem a Juventus, tem a Roma. Muitas equipes fortes, né? Então, pra vocês terem noção. Ele ganhou também aí o campeonato francês, né? Com o Mônaco, aquele elenco, cara, que foi muito vitorioso. Que foi o Leonardo Jardim, treinador do Flamengo, treinava. E eles foram campeões lá em cima do PSG, desbancando o PSG. Foi até o ano, né, em que o Mbappé foi revelado aí para o mundo. E ele conquistou aí também em 2018 a taça da Liga da Inglaterra pelo Chelsea. E galera, os últimos clubes dele que ele passou foi esses aqui, ó. Vamos olhar quais foram os clubes que ele jogou, né? Não tá carregando aqui, acho que... Ah, tá. Vou voltar aqui. Vamos lá. Ele começou sua carreira lá em 2009. Isso. Eu não vou falar esses times aqui, porque são times, né? Mônaco, Rennes. Vamos falar aqui quando ele começou a jogar mesmo em time mais expressivo. Chelsea, em 2017. Ele foi vendido lá por 40 milhões de euros, caraca. Aí ele ficou no Chelsea, aí ele foi pro Milan, depois ele foi pro Mônaco, foi pro Napoli. Esqueci do Napoli também, galera, perdão, lá na lista de times do campeonato italiano. Enfim, ele foi passando por vários times e aí foi regredindo um pouco, né? O último clube grande foi o Chelsea, aí depois foi para o Lorient, depois para o PAOK da Grécia e agora tá aí sem clube desde julho do ano passado. Ele tá sem clube. Vamos olhar aqui rapidinho também o histórico de lesão, que eu adoro ver isso, cara.
porque eu não gosto de jogador que tem histórico muito grande de lesão. Vamos lá. Ele teve lesões aqui, sempre lesões curtas, graças a Deus. A maior aqui foi essa aqui de 88 dias, né? No Chelsea. Perdeu 2 jogos aí, operou do joelho. E aí as últimas, né, foram um pouquinho tempo. 45, 3 dias, 32, 14, 30, 36, 2 dias, 26, 88, 3, 38, 92. Aqui já foi um pouco mais, né? Lesão na coxa. Enfim, o que vocês acham, hein, galera? Eu acho que vale a pena, hein, mano, contratar esse cara. De verdade. É um cara que aqui no futebol brasileiro iria sobrar bastante. Enfim, comenta aí o que você acha dessa contratação, galera. Eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Lembrando que eu aprovo essa contratação. Agora deixa a sua opinião. Se mais violações eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, galera.